Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Bom dia, feliz sábado. Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pártenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, o qual oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente em um número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como da província de Cíclica e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria que o Espírito falava através dele. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e Deus. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei prenderam Estevão e levaram ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazareno destruiu esse lugar e mudará os costumes de Moisés que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eita, eu vou dar uma adiantada na história. Amanhã, Estevão morre. Mas eu quero falar hoje, porque a gente começou falando da prisão dele. Ele estava pregando o evangelho, ele estava falando sobre Cristo, ele estava ajudando as pessoas dentro do templo e de repente ele foi preso. Quando ele foi preso, ele foi acusado falsamente, pessoas o acusavam falsamente. É claro que eles inventaram uma história para acusar ele. Eu quero te perguntar, quantas histórias já fizeram contra você? Quantas histórias já te levantaram o seu nome falsamente? Quanto você já foi prejudicado por estar em um lugar de injustiça? Aqui, daqui a pouquinho, a gente vai ver amanhã que não adianta, ele conversa com, os sacerdotes da sinagoga, e mesmo assim, ele morre apedrejado. E quando ele morre, isso mesmo,
várias vezes. E quando ele morre, ele olha para cima e ele vê o céu aberto. E em nenhum desses momentos a gente vê ele blasfemando contra Deus, sem fé, sem esperança, sem expectativa. Nenhum. Sabe por quê? Porque a esperança dele não está nas coisas deste mundo. Sabe? Ontem eu falei bastante sobre isso. Quando as pessoas vieram me perguntar no Caixinhas, mas e se tal coisa? E se tal injustiça? Eu tô vivendo tal coisa grave, coisas sérias, coisas pesadas, coisas que doíam a alma. E eu respondi para elas que me perguntaram: você tem se distraído com a sua dor? Porque eu poderia escrever várias outras coisas. Mas se a gente começar a não se distrair com a nossa dor, a gente vai olhar para o lugar onde tem que ser olhado, que é pro alto. Amanhã a gente vai falar mais, porque eu não vou ler o 7 agora, porque o 7 é grandinho e o propósito é ler um por dia. No final de tudo, Estevão é apedrejado, ele morre. Ele morre por conta do evangelho. Nunca se teve numa geração, uma geração tão fraca de adoração. A gente acha que Deus é obrigado a fazer. Deus é obrigado a conceder o desejo do meu coração. Um dia, eu fiz a seguinte reflexão, e essa mudou a minha história. E se Deus não realizar o desejo do meu coração? E se Deus não me der? De que vai ter sido o clamor do meu coração, a minha adoração? Do que vai adiantar? Eu ter só focado as minhas orações para minhas coisas. Olha só, você sabia que se você passar uma vida inteira orando só pelo desejo do seu coração, só pela sua dor, só pelas suas circunstâncias, só pelas suas causas, isso também é uma adoração pessoal? E Deus não vai te responder. Se o foco do teu clamor for apenas petições pessoais, Deus não vai te responder. Ontem, eu já contei para vocês que aqui em casa tem 3 enfermeiros e 4 pessoas que trabalham na área da saúde. Minha tia também é técnica em enfermagem. Minha mãe, meu padrasto e a Maiane são enfermeiros. Ontem foi o plantão da Maiane, ela chegou aqui, sentou ali e ela falou assim, bicho tá pegando. Ela trabalha numa UTI, num hospital particular de Brasília, um hospital gigantesco. E ela disse que ontem chegou no plantão cedinho, 7 horas da manhã, estava tudo certo, tinham 6 leitos. E ela fica nos leitos que é de pós-Covid. Sabe aquelas pessoas que tiveram complicações seríssimas, mas que já passaram dos 30 dias e que ainda continuam internadas, mas que não tem risco mais de passar para ninguém? Ela fica ali naquela UTI. No meio do dia, eles são chamados para uma reunião. E eles falam, arrumem as UTIs agora. Remanejem os pacientes, que vai chegar muito paciente. Tem muita gente na lista de espera lá embaixo. Eles precisam de tubo, eles precisam se entubar. E aí eles saíram correndo, ela disse que parecia Grey's Anatomy no hospital. Ela disse que ontem foi muito engraçado, mas angustiante. E eles arrumaram todo mundo, tiraram aquelas pessoas que estavam, já no pós, para não pegar nos outros. E chegaram um monte de novos pacientes, muito graves, muito ruins. E ainda outros precisando de intubação em um hospital sem ter. Hospital particular. E aí eu falei para ela, Maiane, você ficou orando por quem não tinha? Porque quem tinha, tinha. Ela, minha filha, eu fico orando o dia inteiro ali. E eu pergunto para vocês, onde está o foco da sua dor? Onde está o foco do seu clamor? No mundo tereis aflições. Tá todo mundo sofrendo. Cada um tá passando um desafio grande. Mas nós estamos passando um desafio como nação muito maior do que a gente pode imaginar. Porque às vezes a sua casa tem sido livrada, assim como a minha. Aqui em casa tem 2 pessoas que trabalham de frente com Covid. E ninguém pegou Covid, com a glória de Deus. É só eu aqui em casa.
Ainda bem. Então, ultimamente, esses últimos dias têm sido dias muito difíceis para a nação. Eu sei, gente, eu também sou super contra a maioria das atitudes políticas que estão sendo tomadas. Eu não assisto televisão nunca, não existe a possibilidade. Então, assim, mas a gente não pode ser alheio ao que está acontecendo no mundo. A gente não pode ser alheio às coisas que estão acontecendo na nossa humanidade. Nesse Instagram, a gente está jejuando toda segunda-feira pelos doentes. Se você não começou, lembre-se, segunda-feira a gente retoma o propósito do jejum. Mas a gente precisa entender e ver e perceber que de fato as pessoas precisam de nós. Vem cá, você está sofrendo, eu sei, né? Todos estamos. E o seu colega, e o seu vizinho, e o seu amigo, você já olhou para quem está do seu lado? Às vezes a pessoa está passando uma grande e grave ofensa injusta, assim como Estevão estava. A escolha de Estevão se deu porque ele era um homem de bom testemunho e cheio do Espírito Santo. Às vezes, a aflição que você está passando e a aflição que eu estou passando é porque é propósito de Deus. É porque a gente de fato precisa passar algumas coisas para a gente amadurecer. O que a dor tem te proporcionado? O que a dor tem te feito? Ela tem te feito estacionar ou crescer? Porque se a dor tem te feito estacionar, tá na hora de crescer. A mulher tem um problema muito sério, ela quer sair contando para todo mundo o que ela tá passando. O mundo inteiro não precisa saber dos seus problemas. A gente precisa se preocupar, crescer. A nossa dor precisa fazer com que a gente cresça. Precisa fazer com que a gente amadureça. Poliana, mas eu tô passando algo muito além da minha capacidade. Imagina você ser levada a julgamento porque você estava fazendo as coisas pro reino de Deus. Eu e você temos a liberdade hoje de falar sobre o Evangelho porque homens e mulheres morreram por conta do Evangelho. Eles entregaram a sua vida como oferta a Deus. Amanhã a gente vai ver que Estevão entrega a sua vida como oferta a Deus. Ele foi um dos primeiros. Homens foram queimados vivos. Outros pendurados em cruz de cabeça para baixo. Pedro morreu assim. Tiveram outros que apanharam até morrer. Tiveram uns que foram jogados dentro de caldeirão fervendo, de óleo. Houveram outros que foram queimados vivos, arrancaram suas cabeças. Vocês acham que isso tudo aconteceu para que Deus apenas concedesse o desejo do seu coração? É muita imaturidade. Existem coisas muito maiores do que o que está acontecendo aí. Existem coisas muito maiores do que o meu clamor pessoal. Eu acho que a gente tem que pedir sim, a gente tem que clamar sim. A gente tem que crer sim. Eu lembro a Deus sempre do desejo do meu coração, mas o desejo do meu coração ou a aflição da minha alma não pode ser maior do que o meu propósito. E o meu propósito é sim levar o Evangelho, cuidar de quem precisa, acolher, amar, estender a mão, cuidar. Isso sim são as coisas que Deus se importa. Ah, Polly, mas eu não sei o que fazer. A mulher solteira, cuide das coisas do Senhor. E o que é cuidar das coisas do Senhor? Cuidar das coisas do Senhor é acolher, cuidar, zelar. Eu não tenho filhos, mas eu cuido dos filhos das minhas irmãs. Né? Auxilio minha mãe em relação aos meus avós. Ajeito, ajudo nas coisas da minha casa. Minha casa é muito grande mesmo. Eu moro numa casa de 2 andares, é muito grande minha casa. Então,
toda ajuda é bem-vinda. Então eu tenho que me dividir entre trabalhar, estudar, ajudar nos afazeres, ajudar em tudo. Ah, tem empregada, gente? A dona da casa é a gente. Tem coisa que é só o dono da casa. Não tem jeito. É lavar banheiro, é lavar louça, é fazer um lanche, é acolher, é precisou estender a mão. É isso. E a mulher casa, calma, a viúva e a separada, elas têm a mesma função da mulher solteira. Você que é viúva, você que é separada, você que é divorciada, cuide das coisas do Senhor. Cuide das coisas do Senhor. Esse negócio de mulher separada, ficar o tempo todo orando para marido voltar para casa, isso não faz o menor sentido. Eu nunca vi isso na vida. A Bíblia é clara, lá em Coríntios ele diz: a mulher solteira, a viúva e a separada, cuide das coisas do Senhor. O quanto você tem cuidado das coisas do Senhor nesse seu tempo de separação? Exatamente. Sabe, é a palavra, é mandamento. Nossa, como que a Poliana produz? A gente acorda 5 horas da manhã para começar daqui. Eu já termino meu devocional, já vou lavar a louça, já vou ver o que precisa, já não sei o que, aí eu vou pra academia. E a vida é assim. A vida não é um conto de fadas, não. É fazer o que tem que ser feito, é levantar e seguir. E a mulher casada cuide de como agradar o seu marido. Entendeu? A mulher casada, ela precisa de focar nas coisas deste mundo. Cuidado de como agradar o seu marido é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E ainda assim, colocar Deus em primeiro lugar. Porque o teu marido não pode ser o teu Deus. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que existem dores muito maiores do que o desejo do seu coração e do meu coração. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de focar nas coisas do que tem que ser feito, deste momento de vida. Chega, o foco principal da nossa vida é em cuidar das coisas que Deus se importa. É levantar e seguir. A hora de chorar é só na hora de dormir. O resto do dia é para fazer e produzir. O que acontece? Eu vou explicar uma coisa séria aqui para vocês. Vamos falar sobre o Vale de Lágrimas? É assim, nós mulheres temos muita facilidade em nos encontrar com Deus no Vale de Lágrimas. E então a gente conversa com Deus, abre o nosso coração, conta para Ele os desejos e os segredos do nosso coração. A gente tem uma facilidade de se expressar e de chorar através de lágrimas. E então a gente se encontra com Deus no Vale de Lágrimas, né? A palavra de Deus diz que um anjo colhe as nossas lágrimas e leva para o céu. E aquelas lágrimas é queimada no altar de Deus, e elas sobem como aroma suave às narinas de Deus, e sacrifício vivo, puro, santo e agradável no altar dele. Nossa, que lindo, Polly. É que eu estou recitando o que está escrito na Bíblia. É lindo mesmo, né? Não o vale de lágrimas, mas ele diz que a lágrima dos justos, ela sobe aos céus através de uma taça de ouro. Tem uma taça de ouro sendo inclinada para cada lágrima que sai do seu rosto. Então, uau, realmente Deus não se esquece da gente, Ele olha, Ele se encontra com a gente no Vale de Lágrimas. Eu uso bastante o Vale de Lágrimas para me encontrar com Deus, e Ele se inclina. Quando Ele sente o aroma das nossas lágrimas, Deus se compadece de nós, né? Ele envia a misericórdia e a graça. Só que quando Ele olha para baixo, o que você está fazendo após o Vale de Lágrimas? Esse é o ponto. Entende? Conversa aqui comigo. O que é que você faz depois do Vale de Lágrimas? Nada. O que você fez para Deus após o Vale de Lágrimas? Sem santidade é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta.
A fé sem obras. Se você quer algo de Deus, sacrifique, pois, ao Senhor. Tudo isso que eu falei agora não é nada da minha cabeça, são versículos bíblicos. A fé sem obras não existe. Se você quer algo de Deus, você precisa sacrificar para Deus. Se você quer algo de quem? O porquê que você quer? Para que você quer? É de Deus? Você quer que Deus te ajude? Você quer que o próprio Deus resolva as tuas demandas? Você quer que Deus se incline ao seu favor? De fato, é muito importante a gente se encontrar com Deus no Vale de Lágrimas. Mas saiu do momento de adoração, do Vale de Lágrimas, é um momento de adoração, você precisa estar servindo. Você precisa estar levantando o nome de Jesus. Você precisa estar acolhendo, cuidando. Quantas pessoas você já acolheu esse ano? Existe gente passando fome. Quantas fomes você já matou esse ano? A gente já está em março, caminhando para abril. Quantos doentes você já comprou um remedinho, uma dipirona? Quantas vezes você já pegou a roupa do seu guarda-roupa que está lotado de roupa que nem é para você estar usando? Você já fez uma sacolaiada e já deu para alguém? Quanto chão você já varreu na sua casa, declarando a paz, falando, profetizando, dizendo que toda poeira que ia sair junto, todo mal. Quanto banheiro você já lavou e já ungiu o banheiro com as tuas lágrimas? Qual foi a última vez que você tirou a poeira da sua casa e você já profetizou que quando aquela poeira saía, todo o mal saía junto? É para isso que serve a limpeza da casa. E quando você lava a louça? Você já agradeceu a Deus por toda a comida que Ele colocou na sua panela? Você já serviu? Quando a gente faz algo dentro de casa, o serviço de casa ele é geralmente dedicado à mulher, não é só para a gente ser a empregadinha da casa, é para a gente estar ali naquele cuidado pessoal do lar e nos encontrar com Deus através das louças. É para que Ele nos visite. É para quando, depois que a gente sai do nosso momento do vale de lágrimas, depois que a gente conta para Ele toda ofensa, toda grave ofensa que tem acontecido com a gente, Ele se incline, porque Ele faz isso, porque a palavra de Deus diz que Ele olha para a humanidade e Ele vai ver o que eu e você estamos fazendo. E quando Deus se inclinou, onde você estava? Por que você está há tantos anos com a mesma demanda? Quando Deus se inclinou para você, quando foi enviado anjos ao seu respeito para te livrar, te guardar, te proteger, cuidar de você, atender o desejo do seu coração, onde você estava e o que você estava fazendo? Isso é muito sério. Eu preciso trazer a consciência hoje para vocês que a gente precisa fazer algo. A fé sem obras é morta. Se você não consegue fazer algo fora, olha quantas coisas eu falei para você fazer algo dentro. E outra coisa é fazer algo dentro. Se sujar, sujou. Faz de novo. Todas as vezes que você estiver ali numa louça. Antes na minha casa era uma correria, assim. A pessoa que lavava. Aí, ai, o fulano tá colocando mais louça, não sei o quê, não sei o quê. Até uns 5 anos atrás, que foi quando eu entendi. Eu já era moça, mulher feita já. Eu entendi que aquilo ali eu tinha que fazer para o Senhor. E ali as pessoas pararam de correr para pôr louça, era uma correria, uma brigaiada. Falei, gente, eu vou lavar a louça que tiver. Se tiver a louça da casa inteira, eu vou lavar a louça. Até tal hora. Passou de tal hora, aí a outra pessoa assume. E ali começou, pronto. E eu percebi que veio uma dinâmica de ninguém precisar de ficar correndo, pondo louça para o outro lavar, o outro brigando. E não sei, acabou, chega. Se Deus estiver olhando para mim, bem naquela hora, pós-almoço, Ele vai ver que eu estou servindo minha família inteira, lavando aquela louça, sem reclamar. Eu tenho uma amiga minha que ontem ela estava contando para mim que a enteada dela mora com ela. Uma menina cheia de máculas, cheia de rugas.
E ela entendeu que aquela menina foi dada a ela como um presente para crescimento dela e para crescimento da própria menina. Às vezes ela limpa a casa todinha e pensa, vou deixar a casa limpa para o meu marido chegar e ter paz. A menina come biscoito, creme e crack e sai espalhando na casa inteira. E não adianta o que ela fale, a menina vai continuar fazendo isso. E ali ela limpa a casa e ela tem uma filha mais nova e a filha dela acaba fazendo a mesma coisa, porque vê a irmã mais velha e aí ela chega na filha dela, filha, isso não é certo, mamãe acabou de limpar, chorando porque a enteada quer vê-la chorar. Já teve várias brigas e ontem ela entendeu que aquilo ali, ela não tá lutando contra a enteada, ela tá lutando contra o demônio. E ali ela vai ali, varre de novo e pronto. Trouxe paz. E antes ela reportava ao marido dela. Aí ele trabalhava o dia inteiro, tava nervoso, tava estressado, porque ele é do comércio, fecha não fecha, e o trabalho dele é muito pesado. E ela adotou o seguinte comportamento: essa é minha cruz. Esse é o meu testemunho, ainda que seja em silêncio, ainda que seja sem ninguém ver, ainda que eu me encontre com Deus no vale de lágrimas enquanto eu lavo o banheiro, esse é o meu testemunho. Ainda que as outras pessoas não vejam, Deus está vendo. E eu vou ficar calada. E aí, quando meu marido chegar em casa, ele vai ter vontade de ir para casa. Ele não vai ter vontade mais de ir para a rua. Porque eu não vou falar nada. E assim ela tem se comportado. E assim ela tem deixado o ambiente da casa dela favorecido. É muito forte. A menina, ela lava banheiro, porque ela gosta de lavar banheiro quase todos os dias, né? Para o banheiro da casa ficar cheiroso. A menina penteia o cabelo, faz assim para cair cabelo no chão e ficar o banheiro cheio de cabelo. Depois que ela termina de limpar. E ela sabe. E ela se encontra com Deus em um vale de lágrimas. Mas quando Deus se inclina e olha para ela tá ali, agachada no chão, tirando os cabelos. Ela já brigou com a menina, elas já se estapearam, já quase pararam na delegacia. Feio, foi pesado, mas ela entendeu que a adulta é ela e a adolescente é a menina. E a menina tem muitas dores porque a mãe não quer a menina. Ela já é, né, órfã de mãe porque a mãe fala, eu não suporto você, eu não quero você. Então ela vive com o pai e com a madrasta. E se a madrasta não entregar amor pelaquela menina, quem vai entregar? Ela tá pronta para receber ódio. Aquela menina tá pronta para ser maltratada. E é isso que eu e você precisamos fazer, sabe? É alguém que tá pronto, ele tá clamando, ele tá te pedindo, me maltrata. E você fala, não, eu vou cumprir meu testemunho na tua vida. Porque o dia que você se lembrar de mim, você vai se lembrar de alguém que estendeu a mão para você, ainda que você seja infiel, ainda que você seja má, ainda que você seja uma péssima pessoa. Lá na frente, quando você olhar para alguém, você vai falar, meu Deus, como eu fui má. E aquela pessoa sempre esteve à minha disposição. Eu tenho visto quanto o marido dela tem se tornado cada dia mais apaixonado. Eu conheço ele já tem alguns anos e todos os dias ele se torna apaixonado. Ela só gosta de roupa de marca para ir para academia. Pois uma vez por mês ele vai lá e ele compra um top caríssimo e paga e leva para ela. Daqui a pouquinho ele vai lá e ele compra uma calça caríssima, dessas aí que nem a gente tem. Ela tem. Os tênis dela são todos maravilhosos. Eu lembro que ela tava falando esses dias que queria um tênis branco. Pois ontem a bicha tava com tênis branco. Eu reparei, eu só não falei, mas eu reparei. Não é à toa. Não é à toa que essas coisas têm acontecido com ela.
O marido não sabe as coisas que ela tem passado, mas Deus viu. E o Espírito de Deus tem contado para ele. Ela se encontra com Deus diariamente no Vale de Lágrimas. Ela pensa, meu Deus. Ela faz unha no salão, cabelo, tudo ele faz. Mas porque ela decidiu trazer paz, ela trouxe para casa dela um ambiente de conforto, um ambiente, sabe, de tranquilidade. E aí você pega a sua cruz, o seu testemunho e começa a bravejar, sabe? Qual é o teu testemunho? Onde está a sua dor? Sabe, é acima da dor. Eu contei o exemplo dessa moça para vocês entenderem que existem situações graves. Sabe a sua maior ofensa? Pega ela e transforma em adoração. Essa ofensa, essa perseguição que você e eu temos passado, ela serve para a gente transformar em adoração. Um dia, Paulo estava orando a Deus. A gente vai chegar nesse dia. E ele disse, Senhor, eu tiro o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne. Ele orou por 3 vezes. Sabe a sua dor? Paulo também orou 3 vezes por uma dor insuportável. E Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se você não tiver um motivo de dor extrema, se você não tiver um motivo de perseguição, como é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe? É na sua fraqueza, na nossa fraqueza que o poder de Deus nos aperfeiçoa. Agora, você quer pegar a sua fraqueza, a sua dor e quer tirar, então você precisa de ir para onde? Para o céu, acabou. Se você não tiver um motivo de luta, se você não tiver... Porque o que nos diferencia dos anjos é exatamente isso que a gente vive aqui na Terra. Se você não tiver um motivo para você pegar aquele dia, sabe? Aquele dia que ela limpou a casa todinha e a menina jogar creme crack na casa toda e ela assim... Aí linda assim, falar, ô fulana, eu não sei se você reparou, mas caiu no chão, vamos ajeitar aqui? Vai adiantar fazer um escândalo? Vai adiantar você olhar o celular do seu marido? Eu só queria saber se vai adiantar. Vai adiantar? Porque, Poliana, mas ele tá fazendo maldade, ele tá me traindo. Tá, mas se você for proba, santa, reta, digna, justa, fiel, leal, virtuosa, sábia, diante de Deus, o próprio Deus não vai inclinar ao seu favor, não vai endireitar as suas veredas? O que adianta você tocar na mácula dele? O que vai adiantar você tocar na miséria dele? O que vai adiantar você enfiar mais a mão no abismo e fazer assim, ó, esfregar a cara dele no asfalto? Vai adiantar? Vai adiantar? O que adiantou? A maioria das mulheres escolheu o celular de marido, mandou ele embora para fora de casa, hoje está chorando que ele está fora. É verdade. Vai adiantar? Tem coisas que a gente só pode ter permissão se a gente é permitida. Entende? Você só pode ter permissão de olhar, de ver, de compartilhar se aquilo ali for permitido. Se o teu marido não permite que você olhe o celular dele, aí tem. Então é melhor não ver. Entende como eu penso? Aí tem, é melhor não ver. É sério. Uma vez, eu vou contar uma experiência que a gente precisa terminar esse devocional. Uma vez, eu tava namorando um rapaz e eu olhei, isso mesmo, ó, 15 anos de casada, ela nunca olhou o celular. Não olha. Não olha. Porque talvez fala com alguma amiga de algum jeito que você não vai gostar, você vai brigar à toa. E outra, se for para ele te mostrar, ele vai te mostrar. Ou o negócio é livre ou não é. E aí eu tinha um namorado e eu vi nessa de cair, de ficar olhando, sei lá, muitos anos atrás. Hoje eu não faria isso. E eu vi porque eu não queria ver. Fiz um escândalo. A pergunta, adiantou? Não adiantou. Tempos depois, que ele me deu várias desculpas, como é sempre, né? Tempos depois eu tava dormindo. O Espírito de Deus me acordou, eu sentei nessa cama aqui. Eu olhei pra frente. Na hora que eu olhei pra frente, o meu quarto se abriu. Eu tive uma visão.
E veio um anjo e me falou: Poliana, se você se casar com ele, esse aqui é seu futuro. E eu vi coisas acontecendo. E o meu futuro não era bom, não era feliz. Eu fui lá. Aí ele falou assim pra mim: olha o Instagram dele, olha onde ele tá. Eu abri o Instagram. Ele tava numa balada. Balada. Eu odeio balada. Eu olhei aquela foto. Eu já tinha visto a visão. Eu fui obediente. Eu mandei um texto gigantesco no WhatsApp. Terminei com ele ali. E bloqueei ele. Fim. Fim. O Espírito de Deus me mostrou, era o fim. Namoro é feito pra terminar. Terminou. Sofri, chorei, chorei. Foi ruim. Mas foi a melhor coisa. Hoje eu falo pra vocês. A vida que ele leva e a vida que eu levo não se misturam. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quando eu tomei a minha decisão de terminar com ele, não foi pelo que eu tinha visto, o escândalo que eu tinha feito. Foi por causa do que eu tinha visto em Deus. E pela minha obediência. Porque quando Deus se inclinasse para mim, ele ia ver a minha obediência. E ele viu. Porque eu obedeci. Imediatamente. Desobediente estava eu namorando com ele. Essa era eu, a desobediente. A partir do momento que ele mostrou pra mim e eu não insisti com o erro, sabe? E ele falou pra mim: se você continuar mais um pouquinho, você casa com ele. Esse é o seu futuro. É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Então, termina. Terminei. Fim. É isso que eu pergunto pra vocês. Quão próximo de Deus você tá? Porque às vezes você tá ali, você tá vendo o conflito na sua frente, você quer resolver com as suas mãos. Só que você não entende que talvez aquele conflito foi entregue de presente a você para que aquilo seja aperfeiçoado na sua vida. Não é possível, Poliana, que o marido me tratando desse jeito é para aperfeiçoar. É possível. Não é possível, Poliana. Que é senteada, encapetada, é para me aperfeiçoar. É possível. Não é possível, Poliana. Não é possível. Que minha sogra não para de falar mal de mim. É possível. É possível. E o que você tem feito sobre toda essa dor que você tem passado? Esse é o ponto. A gente precisa parar de ser meninos, parar de meninice, parar de criancice, parar de pequenez e começar a olhar para o alto. Existem coisas muito maiores do que sua dor acontecendo agora. Deus sabe. Você acha que Deus não viu? Você acha que Deus não viu quando você foi humilhada? Você acha que Deus não viu quando você foi envergonhada? Você acha que Deus não viu quando você foi rejeitada? Você acha que Deus não viu quando falaram mal de você? Você acha que Deus não viu quando fizeram uma mentira contra você? Deus viu. Você acha? Não, Deus não viu. Parece que Deus não viu. Ontem me perguntaram no Caixinhas assim: parece que Deus às vezes não vê. Parece que Deus às vezes não se move. E eu falei para ela: vem cá. A Bíblia diz que as nuvens são as poeiras dos pés de Deus. Deus, o trovão é o estrondo da voz de Deus. A tempestade é Deus se manifestando. A brisa é Deus te acalmando. O sol é Deus te aquecendo. Oh, amém. Amém. O nascer do sol é Deus renovando a misericórdia na sua vida. Todos os dias que nasceu um sol é porque Ele está estendendo a misericórdia sobre você. Todos os dias no pôr do sol é Deus olhando para a humanidade e esperando falar com Ele através dos filhos de Adão. Quantas vezes você chega no pôr do sol, olha para o céu e fala: é agora, eu quero ter contigo. Porque Deus está no mesmo lugar, esperando para comungar com você. Qual foi o pôr do sol em que você olhou para o sol e você falou: oi Deus, tudo bem? Eu estou te vendo aqui. Toda a criação obedece a Deus.
menos os filhos de Adão, eu e você. Se você começar a entender e ver e trabalhar com a criação, você vai ver que Deus está ali o tempo todo te esperando, 24 horas por dia. Na madrugada, no silêncio da madrugada, são enviados anjos para falar com você. Eu quero saber o que você tem feito em relação a Deus. Porque a gente está cobrando tanto de Deus. E Ele está ali, ó, mostrando, revelando, estendendo, acalmando, cuidando. O que mais você quer de Deus? O que mais? Se encontra com Ele no pôr do sol. Agora o dia está amanhecendo. Aqui mesmo, não sei se dá para você ouvir, mas aqui tá, ó, tem um monte de passarinho cantando na minha janela, um monte. Isso é a criação te chamando para levantar, para dizer que a misericórdia foi estendida hoje. Comece a observar que existem coisas muito maiores e muito melhores que a sua dor. Não se distraia com a sua dor. Ela é feita para ser sua cruz. Não se distraia. Para com isso agora. Tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, porque a gente chega no Vale de Lágrimas e quer ficar ali. E o Vale de Lágrimas não é um lugar de ficar, é um lugar de se encontrar para seguir. A partir de hoje, quando o Senhor se inclinar para a humanidade, o Senhor vai ver que a gente está ali, levando o teu evangelho, cuidando de quem amamos, cuidando de quem não amamos e exercendo, sim, o nosso papel, o papel de mulheres e homens cheios do Espírito de Deus. Nos perdoe, Senhor, por toda meninice, por toda pequenez, por todas as vezes em que a gente não se endireitou, por todas as brechas abertas. Nos perdoe, Pai, nos incline, nos ensine, que o Teu próprio Espírito Santo venha nos conduzir nesse processo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Existem coisas muito maiores do que o mundinho da sua dor e da minha dor. Você pega a sua dor, você se encontra com Deus no vale de lágrimas, você levanta e você serve. É isso que você vai fazer. Pode passar um dia, 2, 10, 15, 20, 30 anos. Mas uma hora, a tua vereda vai ser como a vereda dos justos. Ela vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Se tudo 100% na sua vida tiver tudo muito ruim, quem precisa se endireitar é você. Nós temos áreas pesadas, de fato, mas se tiver tudo muito ruim, tudo errado, faz uma coisa, vem aqui comigo, começa a servir. Se encontra com Deus no vale de lágrimas e começa a servir. Se você não tem para onde servir, limpa o chão da tua casa. Limpa o teu banheiro, lava a louça sem reclamar, sujou, tá sujado, sujou, limpa depois, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vai no hospital, olha a criança que está doente, fica com um filho de uma mãe para ela poder se alimentar e tomar banho. E de novo, e de novo, e de novo. Uma hora, num dia despretensioso, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mas você tem que parar de sair desse lugar onde você está. Porque esse lugar onde você está não é um lugar de dor, é um lugar de comodismo. Deus não gosta disso. Até quando você é totalmente paralisado pela sua dor, você está acomodado com ela. E Deus não quer isso de você. Ele quer que você haja independente da dor. E é assim que nós vamos nos portar agora. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.